Moradores do bairro Parque dos Pinos, em Ribeirão Preto, reclamam das condições estruturais do prédio onde moram. 2 incêndios já aconteceram no condomínio em menos de um mês e agora alguns cômodos apresentam tremores. As rachaduras começam no primeiro andar e se estendem até o último. À medida que subimos as escadas, é possível sentir o prédio tremer sob os pés. Nos casos mais graves, a precariedade da fiação já resultou em incêndios em alguns apartamentos. Dona Isalva mora no condomínio e cuida da mãe, idosa e cadeirante. Com um olhar apreensivo, ela relata o episódio mais recente, mais um entre tantos que colocam em risco a vida dos moradores. Minha mãe é cadeirante, vive acamada. Nós acabamos de dar banho nela e o teto do banheiro caiu. Pode ir lá porque você vai ver. Em poucos minutos, após a chegada da nossa equipe ao condomínio, os moradores começaram a descer aflitos, como se a nossa presença representasse uma luz no fim do túnel. Até mesmo aqueles que já haviam deixado o local por medo e insegurança, fizeram questão de voltar. Eu mudei aqui em abril, né? Eu saí porque eu já estava com medo devido a todas as rachaduras aí que vocês viram, né? E eu tenho uma filha de 9 anos. E eu já não dormia. Eu já não dormia em paz, com medo, né? Devido àquela cratera que tem ali embaixo, tudo. E como eu fui vendo a proporção que estava essas rachaduras, eu fiquei com medo. Em 2023, nossa equipe esteve aqui no local para mostrar a difícil realidade vivida pelos moradores. 2 anos depois, gostaríamos de voltar por um bom motivo, mas não é o caso. De lá para cá, a situação piorou e o que antes oferecia risco se agravou ainda mais. Só piorou, cada vez mais só tem pior aqui. Melhora, nós não vem nada. Que a gente sai para trabalhar à noite, você chega para dormir, você não consegue dormir. Que o trauma é que você vai estar ali e vai esmorandar e você vai morrer dormindo. Porque está muito perigoso aqui. Esse engenheiro civil esteve no Palmiro Bim para avaliar de perto a estrutura dos apartamentos. Segundo ele, uma série de erros, somados ao longo do tempo, resultou na situação crítica em que o prédio se encontra hoje. Essas edificações que nós visitamos foram feitas com material de qualidade muito baixa, então isso comprometeu a durabilidade, né, propriamente estrutural e não só visual. Não se trata apenas de falta de manutenção, que poderia justificar você estar numa situação que visualmente não é a mais adequada, mas existem problemas estruturais que, independente, né, de você fazer mais ou menos manutenção, são problemas estruturais intrínsecas daquilo que foi construído. Então existem falhas na execução, falhas na qualidade dos materiais utilizados e tudo isso, claro, né, acelerou o processo de degradação dessas estruturas. O conjunto habitacional foi entregue nos primeiros dias de 2013. O investimento no empreendimento chegou a quase 14 milhões e meio de reais. Ao todo, são 312 apartamentos que abrigavam mais de 1.500 pessoas. Metade das unidades foi destinadas a famílias que viviam em área de risco. A outra metade, a famílias de baixa renda, por meio do programa Minha Casa Minha Vida. A gente veio de uma comunidade criada há 25 anos, que foi tirada de lá para vir para cá. Às vezes bate a vontade de voltar para trás. Então, praticamente, a gente está esquecido, a gente está abandonado aqui. Anderson afirma que, diante dos danos estruturais, é necessário que os responsáveis sejam identificados e assumam a obrigação de recuperar a construção. Como nós estamos falando de estrutura e a integridade física e estrutural, ela está comprometida em várias unidades, há necessário de vir fazer um laudo mais aprofundado, fazer retirada de corpo de prova de alguns locais, para, de repente, poder ter uma decisão mais acertada do que fazer com o futuro dessas edificações. Agora, os mesmos moradores que em 2013 foram contemplados com o sonho da casa própria pedem respostas, não apenas da construtora, mas também da financiadora responsável e da Prefeitura de Ribeirão Preto. Eles cobram uma solução que permita a recuperação do local ou um reembolso que garanta, dessa vez, um teto seguro. A gente já teve várias reivindicações aqui, só que agora nós estamos com reivindicação de risco de morte, tá? Do prédio cair, das pessoas serem queimadas. Então, assim, muitas questões que estão. Então, o órgão público tem que olhar para nós sobre isso aqui. Mariana Robert para o Jornal da Clube. A Prefeitura informou por meio de nota que o residencial Palmiro Bim é um empreendimento particular sem convênio com o município.
disse ainda que apenas auxiliou no cadastramento das famílias e não faz parte do processo. Já a Caixa Econômica Federal afirmou que a construtora manteve atendimento durante o prazo de garantia, ainda reforçou que as vistorias não apontaram risco estrutural nem necessidade de desocupação, apenas falta de manutenção, que aí é de responsabilidade do condomínio. O banco também disse não ter sido informado sobre incêndios no local. A construtora não foi encontrada para comentar a situação. Dr. Rony Gatto, advogado, é quem participa ao vivo a partir de agora conosco. Doutor, ótima tarde, muito bem-vindo aqui. Quem deve ser responsabilizado quando então a gente tem um conjunto habitacional entregue por um programa público e que apresenta falhas bastante graves? Doutor, uma ótima tarde ao senhor. Uma boa tarde. Vamos lá. Primeira coisa, nós vamos falar um pouco em tese, para conhecer melhor o cenário deste conjunto. Se houver a participação do município nestas obras, na concessão desse espaço, o município se torna, sim, corresponsável pela solidez dessa estrutura, desta obra, respondendo juntamente com a construtora e, eventualmente, com o agente financeiro, e nesse caso me parece que é uma obra direta, com a Caixa Econômica Federal, com recursos subsidiados, enfim, por todos os danos, principalmente danos estruturais ocasionados àquelas unidades, àqueles imóveis, de maneira a resguardar os usuários, né, os compradores, os moradores daquele local. Doutor, vamos trabalhar com a hipótese de que uma construtora decrete falência. Quem então passa a ser o responsável por esse empreendimento? A instituição financeira, a prefeitura ou nenhuma dessas partes? Pois é. Em complemento àquela questão anterior, se a construtora decreta falência, a falência é a morte do CNPJ, por assim dizer. Então, ela vai deixar de existir, ela deixa de ter patrimônio e aí as responsabilidades vão ser aferidas de acordo com a legislação, podendo ser responsabilizados os que já eram responsáveis antes, solidariamente, e aí dizendo em tese o município e até mesmo o agente financeiro, a depender do caso concreto, como também, em casos de dano ao consumidor, essa responsabilidade pode se estender aos sócios, sejam eles pessoas físicas ou jurídicas daquela empresa falida. Por quê? Porque o Código de Defesa do Consumidor aplicado a este caso, ele estende a responsabilidade, ele vai buscar pessoas que vão reparar de alguma forma os consumidores lesados. E aí fica essa questão no ar, né, doutor? Como é que um prédio relativamente novo chega a um estado tão grave de deterioração em tão pouco tempo? Pois é, esse é um grande problema, né? É o maltrato com a população que mais precisa, mais carente. Nesse espaço, veja, nós tivemos o deslocamento de pessoas de uma área para reurbanização ou equivalente, pessoas de baixa renda, provavelmente escolhidas ali dentro do CadÚnico ou coisa do gênero, para uma estrutura que não apresenta condições mínimas de moradia, de manutenção. Então, ok que há a responsabilidade destes usuários pela manutenção predial, mas as manutenções estruturais, o engenheiro que me antecedeu muito bem disse, essas manutenções não são possíveis de serem feitas pelo usuário convencional. Então, a falta de fiscalização de obras, a falta de fiscalização de materiais agrava a situação e torna mais evidente ainda a responsabilidade de todos os que aqui já falamos. E aí um trabalho em conjunto agora, né, doutor, até para saber se vai ser possível recuperar a estrutura desse prédio ou não, vai ter que ser colocado abaixo e construir um novo, né? Pois é, uma questão técnica de engenharia, mas por precaução, acho que valeria até uma pesquisa mais aprofundada, Defesa Civil, órgãos como o CREA, para verificar a segurança. Eu não gostaria, em hipótese alguma, de chegar aqui daqui a algum tempo, noticiando com vocês o desabamento e algumas pessoas vitimadas por uma situação de tamanho descaso. Doutor, agradeço a presença do senhor aqui, Rony Gatto, advogado. Um grande abraço ao senhor e até a próxima oportunidade, viu, doutor? Obrigado, boa tarde. Boa tarde.